Vamos visualizar um sinal de AM-SSB. Suponha que tenhamos uma portadora senoidal operando a 1000 Hz com amplitude 1 e offset de 0, conforme apresentado na figura 1. Com o sinal de mensagem, vamos utilizar uma onda quadrada de frequência de 25 Hz, amplitude 1 e offset de 0, conforme apresentado na figura 2. Multiplicando os dois sinais e dessa forma obtendo a modulação AM, temos o sinal apresentado na figura 3. Reparem no espectro de frequência do sinal modulado apresentado na figura 3. Ele possui tanto a USB quanto a LSB. Usando um filtro ideal, podemos retirar uma das bandas laterais. Na figura 4, podemos ver o efeito de aplicarmos um filtro passa-baixa ideal, deixando apenas a LSB. No caso da AM-SSB, só é possível fazermos a demodulação síncrona ou coerente. Observando a figura 4, podemos verificar isso pelo formato do sinal modulado, já que ele não permite que identificamos o sinal de mensagem ao tentarmos seguir a envoltória do sinal. Assim, a única forma de obtermos o sinal de mensagem é fazermos a demodulação coerente. Se pegarmos o sinal apresentado na figura 4 e multiplicarmos ele novamente pela portadora, obtemos o sinal apresentado na figura 5. Reparem que na figura 5 já é possível termos uma ideia do sinal original, além de um sinal modulado junto a ele. Este sinal corresponde ao nosso sinal de AM-SSB modulado a 2 vezes a frequência da nossa portadora. Tal efeito, como já vimos em tópicos anteriores, é consequência da demodulação coerente. Para retirarmos o sinal modulado a uma frequência que corresponde a 2 vezes a frequência da nossa portadora, podemos utilizar um filtro passa-baixa. Como resultado, obtemos o sinal apresentado na figura 6. Neste caso, foi utilizado um filtro Butterworth de ordem 13 e frequência de corte de 1500 Hz, uma vez e meia a frequência da nossa portadora. Reparem na figura 6 que a linha laranja está muito próxima do que era o nosso sinal de mensagem, uma onda quadrada, mas não é exatamente igual. Isso ocorre devido à limitação do processamento digital de sinais e porque, neste exemplo, utilizamos uma onda quadrada como sinal de mensagem. Como ondas quadradas possuem infinitas frequências, ao fazermos a modulação AM, o seu espectro de frequência é dobrado e deslocado para a frequência da portadora. Como consequência, há uma sobreposição de algumas componentes que já fazem parte do espectro negativo e se sobrepõem ao espectro positivo. Este efeito é reforçado durante o processo de demodulação coerente, em que o espectro da LSB foi reproduzido, novamente, na frequência de 2000 Hz, o que nos fornece componentes de 0 a 2000 Hz no nosso espectro de frequências. Por fim, durante o processo de demodulação, ao aplicarmos o nosso filtro passa-baixa da última etapa, que tem como frequência de corte 1500 Hz, carregamos alguma das frequências das componentes do sinal modulado 2 vezes o valor da portadora. Como consequência, podemos visualizar na figura 6 uma ondulação próxima à alternância do nível da onda quadrada. Vamos ver o resultado que obtemos ao utilizarmos a USB ao invés da LSB. Novamente, temos o nosso sinal de portadora mostrado na figura 1. Vamos continuar com o nosso sinal de mensagem, a onda quadrada apresentada na figura 2. O resultado da modulação continua sendo o mesmo, conforme apresentado na figura 3. Agora, porém, vamos filtrar de forma a ficarmos com a USB, conforme apresentado na figura 4. Conforme podemos ver na figura 4, não é possível identificarmos o sinal de mensagem ao observarmos o contorno do sinal AM-SSB, conforme ocorreu no exemplo anterior. Para a demodulação, devemos seguir então os mesmos procedimentos e realizarmos a demodulação coerente. Primeiro, multiplicamos o sinal modulado pelo sinal da portadora, para realizarmos a demodulação coerente. O resultado pode ser visto na figura 5. Assim como no caso anterior, temos agora o nosso sinal tanto em banda base quanto modulado a 2 vezes a frequência da nossa portadora. A solução para retirar as altas frequências é, novamente, utilizarmos um filtro passa-baixa. O resultado da filtragem está apresentado na figura 6. Conforme podemos ver na figura 6, a linha laranja descreve muito bem o nosso sinal de mensagem. Novamente,
A variação mais suave apresentada na linha laranja é consequência tanto do nosso sinal de mensagem quanto da limitação do processamento digital de sinais, que, durante a modulação e filtragem, acabou removendo algumas componentes do espectro de frequência. Aqui temos uma comparação lado a lado dos resultados da modulação AM-SSB, quando permitimos apenas a LSB ou a USB. Foi dito anteriormente que a diferença entre o sinal de mensagem e o sinal demodulado está relacionado ao fato em que ondas quadradas possuem infinitas frequências e, porque estamos fazendo o processamento digital de sinais para apresentarmos ao processo de modulação e demodulação, acaba que algumas frequências se sobrepõem ou são perdidas durante esse processo. Na prática, os sinais transmitidos são limitados em frequência. Caso isso não seja, eles podem interferir em canais adjacentes. Um exemplo é a possibilidade de ouvir o áudio de uma rádio ao sintonizarmos em outra rádio. Para demonstrar que a modulação AM-SSB funciona para sinais limitados em frequência, vamos ver o resultado dessa modulação quando utilizamos, como sinal de mensagem, um pulso gaussiano. Novamente, temos na figura 1 a apresentação do nosso sinal de portadora e, na figura 2, o nosso sinal de mensagem, que agora é um pulso gaussiano. Vejam, na figura 2, que esse sinal de mensagem possui uma largura de banda finita. Ao observarmos o gráfico, podemos ver que a largura de banda dele vai de 0 até, aproximadamente, 60 Hz. O resultado da modulação AM é apresentado na figura 3. Ainda na figura 3, podemos verificar que a largura de banda do sinal dobrou, sendo agora aproximadamente de 1000 menos 60 Hz até 1000 mais 60 Hz, ou seja, uma largura de banda em torno de 120 Hz, em que 1000 corresponde à frequência da portadora. Utilizando um filtro passa-baixa ideal na frequência da portadora, eliminamos a USB. Ficamos agora apenas com a LSB e temos o resultado apresentado na figura 4. Ao compararmos os sinais modulados no tempo nas figuras 3 e 4, podemos verificar que o sinal apresentado na figura 4 tem uma variação mais suave e de maior duração no tempo do que o sinal apresentado na figura 3. O que nos impede de reconstruirmos o sinal utilizando um seguidor de envoltório. Assim como nos casos anteriores, a demodulação só pode ser realizada de forma coerente. Para a demodulação coerente, precisamos então de multiplicarmos o nosso sinal modulado pelo sinal da portadora. O resultado está apresentado na figura 5. Ao observarmos a figura 5, podemos verificar que o espectro de frequência possui as amplitudes em banda base, além da LSB apresentado na posição correspondente a 2 vezes a frequência da nossa portadora. Novamente, podemos aplicar um filtro passa-baixa, revelando o resultado apresentado na figura 6. Neste caso, utilizamos um filtro Butterworth de ordem 13 e frequência de corte de igual a 1,5 vezes o valor da nossa portadora. Reparem na figura 6 que o sinal demodulado é, agora, exatamente igual ao sinal de mensagem, não havendo distorções. Por fim, temos aqui as 3 demodulações que trabalhamos. Reparem que, em todas elas, o sinal demodulado tem sempre uma amplitude inferior ao do sinal original. Essa é uma característica da demodulação coerente e é potencializado pela exclusão de uma das bandas laterais. Para entendermos isso, imaginem um sinal M de T, cuja transformada de Fourier dele está apresentado na figura. Vamos dizer que o espectro de frequência dele possui uma determinada potência. Podemos encontrar essa potência calculando o que chamamos de densidade espectral de potência, que é equivalente à área do gráfico. Como já vimos, o processo de modulação AM pode ser descrito como apresentar os impulsos que descrevem as portadoras e então mover o eixo vertical do sinal sobre os impulsos. Independente do resultado da modulação AM, a densidade espectral de potência permanece com o mesmo valor. Como consequência, cada espectro centrado nas frequências da portadora possui a metade da área do sinal da mensagem e, consequentemente, a metade da potência. Fazendo a demodulação coerente, temos
Como resultado final, ficamos com a metade da potência do sinal banda base na demodulação, e a outra metade da potência será descartada com o filtro passa-baixo necessário para a demodulação coerente. No caso do AM-SSB, é removida a banda lateral, ou a superior ou a inferior. Vamos remover a banda lateral superior. Isso reduz também a densidade espectral de potência. Fazendo a demodulação coerente, temos então, como resultado, ficamos com 1/4 da potência do sinal banda base na demodulação, e o outro 1/4 da potência será descartado com o filtro passa-baixo necessário para a demodulação coerente. Conforme apresentado, não há variações no espaçamento das componentes espectrais. Consequentemente, a redução da área deve ser expressa pela redução das amplitudes das componentes espectrais. Tal resultado é visível nas amplitudes obtidas após a demodulação. Como a única diferença sensível é a amplitude do sinal, isso pode ser facilmente corrigido utilizando um amplificador de sinal após a demodulação.